O Alienista, Machado de Assis. Adaptação e ilustração, Francisco Vilachan. Gênero literário, história em quadrinhos. Resumo da obra. O enredo de O Alienista é dividido em diferentes planos narrativos que organizam as reviravoltas do projeto de Simão Bacamarte em construir um hospício na cidade de Itaguaí. Essas reviravoltas têm 3 etapas. Conforme mudam as ideias do protagonista sobre loucura e normalidade, diferentes grupos de pessoas vão sendo internadas na famosa Casa Verde da cidade. Temas principais: a vulnerabilidade dos jovens, diálogos com a sociologia e com a antropologia. Olá, professor! Olá, professora! Vamos estabelecer pontos de contato entre a matéria literária de O Alienista, de Machado de Assis, e você, que é quem de fato coloca em prática o processo educativo. Você lerá uma adaptação para a forma de história em quadrinhos daquela que é considerada uma das maiores novelas do realismo brasileiro. A linguagem em quadrinhos permitirá que temas e questões relevantes sejam apresentados com objetividade e diálogo entre linguagens. Vamos então às atividades preparadas com muito carinho e dedicação para você. Na proposta de atividades 1, apresentaremos as histórias em quadrinhos enquanto forma específica de expressão artística, compreendida e comparada com formas literárias em prosa e formas cinematográficas. Tanto uma revista em quadrinhos quanto um romance apresentam narrativas que se constroem a partir de enredo, foco narrativo, personagens, linguagem contextual e variedade de recursos de narração. E por terem esses elementos em comum, ambos também podem trazer grandes questões a partir da ficção, do papel do leitor e da maneira de emitir juízos de valor. Como sugestão de atividade na pré-leitura, observe a especificidade da forma de histórias em quadrinhos. Chame atenção para a importância da linguagem corporal e expressões faciais de personagens desenhadas. Discuta como imagens estáticas podem contar histórias e, postas em sequência, criar efeitos e progressões de sentido. Durante a leitura, chame atenção para as escolhas de estilo que compõem o narrador não confiável na adaptação em quadrinhos de O Alienista. Nesta adaptação, são as caixas de narrador onisciente que estão sempre conduzindo a progressão do enredo. Motive os alunos a pensar o que as informações contrastantes e os pontos de vista do narrador revelam sobre a situação da cidade e sobre os personagens. A questão a ser enfatizada é a narrativa estruturada como um disse-me-disse. Comente a oposição entre equilíbrio e desequilíbrio mental a partir da teoria científica de Simão Bacamarte sobre as patologias humanas. Reflita com a turma. Como é narrada a reação da cidade diante das mudanças de opinião do médico? Como é apresentada nos quadrinhos essa nova situação? O que a mudança revela sobre a teoria de Simão Bacamarte quanto à insanidade e normalidade das pessoas? O que essa mudança revela sobre a seriedade da ciência e das internações na Casa Verde? Por que o narrador aponta que, com as novas medidas, a população sente assombro e alegria? Após a leitura, divida a turma em duplas ou trios. Proponha reflexões sobre a seguinte questão: por que a Casa Verde não foi dissolvida? Será que a loucura é um elemento sempre presente nas sociedades humanas? Promova um debate e observe os pontos de vista dos alunos. Na proposta de atividades 2, exploraremos em abordagem interdisciplinar o universo de O Alienista. A loucura e a sanidade, tal como concebidas por Simão Bacamarte, não serão pensadas apenas como conceitos abstratos, mas como ingredientes narrativos. As questões políticas, científicas, sociais e culturais não estão separadas do movimento interno da trama. Como sugestão de atividade na pré-leitura, juntamente com professores de ciências humanas,
a turma pode ser convidada a analisar o histórico dos estudos sobre saúde mental e o contexto histórico de O Alienista. Durante a leitura, mostre a oposição entre elementos de cultura universal europeia, índices de modernidade e progresso, e elementos de cultura local de um país periférico, com caráter colonial. Machado satiriza a oposição entre cultura e ciência universal, por um lado, e cultura local de país recém-independente, por outro. Ajude os alunos a refletir sobre a relação entre ciência e ideologia como elemento responsável pela ironia machadiana. Localize temas, jargões e argumentos em chave de paródia, pertencentes à doutrina filosófica do positivismo, no enredo de O Alienista. Depois da leitura, ao longo da discussão, aponte a relação entre o alienista e o barbeiro. O barbeiro e líder revolucionário Canjica, com a rendição de Simão Bacamarte, ao invés de arrematar a demolição da Casa Verde, propõe uma conciliação entre o novo governo e a funcionalidade do hospício. Mesmo quando acontece o auge da revolta dos canjicas, quando a Câmara dos Vereadores é dissolvida, a autoridade científica prevalece. Observe que as personagens são alegorias que representam autoridades e poderes sociais. Bacamarte representa a ciência e Canjica representa o Estado. Conforme o positivismo, de alguma forma o poder do Estado deve se curvar à vontade da ciência. Para mais informações sobre as habilidades da BNCC trabalhadas nesta obra, consulte o material digital do professor. Obrigado e até a próxima!